Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast TIC & Coffee. TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, e Coffee, porque nós estamos aqui com o nosso parceiro, Culab, tomando um belo café. Hoje eu peguei aqui um café diferente, um caramel macchiato, então para curtir um pouquinho, né? E a gente vai então dar início hoje com um convidado muito especial. Antes disso, roda a vinheta aí. O nosso convidado de hoje vem do nosso outro parceiro, Tecnopuc, o Leandro Pompermayer. E para os mais íntimos, Pomper. Então vou deixar aqui ele se apresentar. Primeiramente, Pomper, seja muito bem-vindo. Léo, muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo, né, nossa estrela. Então, Pomper, conta para nós o que é o Tecnopuc, assim, rapidamente, e depois te apresenta, obviamente. Muito bem, Tecnopuc é o Parque Científico e Tecnológico da PUC. Lá a gente tem um conjunto de empresas, organizações e startups onde a gente acaba conectando vários mundos, né? A academia, que trabalha com a ciência, com a tecnologia, junto com empreendedores, com a sociedade civil, né? Com governos, e aí faz com que a gente consiga transferir esse conhecimento para a sociedade, que a gente chama de inovação. Esse é o Tecnopuc. E quem é o Leandro Pompermayer? O Leandro Pompermayer, hoje eu estou como gestor de relacionamento e negócio Tecnopuc. Além de ser professor da Escola Politécnica aqui da PUC do Rio Grande do Sul. Muito bem, então o nosso outro host. Tudo bem, Franz Figueiredo, como sempre, fazendo parte aqui da equipe. Roda a vinhetinha ali embaixo, né? Aparece o nome do Franz. Então vamos dar sequência ao nosso bate-papo aqui. Tem um cafezinho aí? Um cafezinho? Eu acho que tem, produção. Um cafezinho. Café. Olha aí, ó. Obrigado. Qualquer coisa é só chamar. Para quem não conhece, né? O nosso mordomo de hoje é o Rafael Chanin. Nossa função original. A função original também é um dos nossos hosts, mas hoje ele foi expulso, né, para trazer a nossa estrela, Leandro Pompermayer. Pomper, a gente então queria bater um papo aqui, falando assim, a gente já começou o nosso podcast, a gente começou outros episódios, falamos um pouco de tecnologia, como a tecnologia pode impactar, falamos de Vision Pro, coisas, né, realidades virtuais, coisas nesse sentido, e como essas tecnologias estão impactando o trabalho das pessoas em si. Mas agora, dado o mundo Tecnopuc, pensando assim, em empresas e startups, a gente também vê uma grande demanda de alunos, né, ligado à universidade, ao parque, e a gente estava querendo saber, assim, bater um papo, né, tu como especialista da área, quais são as habilidades e competências que tu vê agora que esse pessoal jovem está assim, ávido ao conhecimento. Jovens como nós. Jovens como nós, sim. É bem interessante essa, acho que tem várias coisas acontecendo, né, na questão de tecnologia e muito a gente começa a escutar e ver a questão da substituição do ser humano, de acabar com os programadores, de que a inteligência artificial vai comandar o mundo. Essa é a nova onda, né? Essa é a nova onda, né? Acho que é o medo de todo mundo ser substituído por uma máquina, um humanoide lá com uma inteligência maior que a nossa. Mas eu acredito que se a gente pensar na formação, acho que tem uma das coisas que eu vejo que todos, e não é somente quem trabalha com computação, mas acho que todos os profissionais aqui para frente eles vão ter que ser orientados a ter uma formação em cima de análise de dados, ser mais analíticos. Porque a gente cada vez mais está gerando dados, né, informações aí, e a gente vai ter que consumir esses dados de alguma forma. E independente da profissão, seja na esfera da indústria, seja numa esfera de serviços, a gente vai ter que conseguir analisar adequadamente, obviamente, colocar isso para dentro de uma outra inteligência, que pode ser os programas de computador, que vão extrair essas informações. Nós temos um curso, né, que trata isso, ciência de dados. Mas aí é um curso completo, pensando assim, uma formação ampla, a pessoa vai passar 4 anos estudando só isso. O que tu está me sugerindo e dizendo é que beleza, a pessoa não precisa fazer um curso completo de 4 anos, mas os outros cursos deveriam permear esse conhecimento também, para que, né, todos estejam falando a mesma língua. Porque não adianta a gente ter engenheiros formados que saibam muito sobre esse assunto, mas quem vai trabalhar com esses engenheiros? A pessoa também tem que conhecer esse assunto. Até para entender, né, acho que uma coisa vamos voltar um pouco no passado. Lá atrás, a gente, né, tu é nerd que nem eu. Sou jovem também. Né, todo mundo aqui é nerd, todo mundo é nerd. Então a gente tinha lá, nós éramos os nerds que fazíamos os programas de computador, que faziam os bancos de dados, e muitas vezes a pessoa que estava querendo utilizar isso não conhecia nada de tecnologia. Nada. Ela simplesmente dava o play no computador. É que nem eu brinco hoje, é como se fosse falar isso para minha mãe, assim, explicar para minha avó.
E aí ela usava o sistema que a gente montava. Hoje é diferente, né? Hoje tu vai ter que entender e sentar com a pessoa. Então, tu vai ter um cara que é formado em ciência de dados, um cara que de repente é formado em engenharia de software, que vai sentar com alguém que é um médico, que é um gestor de hospital, que é um gestor de uma grande indústria, vai ter que começar a conversar e a conversa vai ter que ser bastante franca para entender que tipo de dados nós vamos querer manipular, que tipo de informação eu quero tirar ali na frente. E aí é uma decisão de ambos os lados. Então a pessoa que vai estar te passando não é simplesmente a função que ela executa, mas o que ela vai querer fazer com aquela informação que ela está capturando. Sim. Então ela tem que ter uma preparação maior em cima de estruturação de dados, do que realmente é necessário de ter... Que é possível fazer, né? Que é possível fazer. E aí, claro, tu não precisa ser um cientista de dados para fazer isso, mas tu vai ter que estar preparado. Como a gente fala hoje, né? Que as escolas elas tinham que estar preparando ou ter uma trilha de programação. Não para que as... Sim, lá desde os pequenininhos, né? Do colégio. E não é para que eles saibam programar, para que eles tenham um pensamento computacional já formado, para que no momento da tomada de decisão eles saibam que eles estão tomando decisão. É que eu acho que na verdade a grande questão é que a natureza do trabalho mudou. Na era agrícola, a natureza do trabalho era muito braçal, muito natureza. Eu tô ligado à natureza, então meu tipo de trabalho envolve perceber o tempo, que faz parte da natureza, perceber o momento da ovelha nascer, eu preciso perceber isso. Depois fomos para a era industrial, onde a natureza é braçal. Não preciso mais saber do que é o braço. Fomos para a era onde começou os computadores, a natureza era processamento. Só que hoje nós estamos, a natureza do trabalho é dados. Exato. Eu preciso saber, então não é só vou botar um café. Que tipo de café esses clientes dessa região precisam? Que tipo de dados as pessoas procuram na internet? Então a natureza do trabalho mudou. Então todo mundo vai precisar trabalhar com aquilo que é a matéria-prima, que hoje é dados, porque o volume cresceu muito grande. Entendeu? Uma universidade tinha, sei lá, tantos alunos e atendia essa região. Hoje eu posso ter gente de diversos lugares, por questões remotas, por questões de transporte. Então é muito volume. Eu preciso aprender a trabalhar com dados. Até você falou uma coisa interessante, né? A questão de dados. Quando a gente pega... A gente fala muito de comportamento, né? Quando a gente fala de dados. Vamos pegar aqui o café. Padrões, né? A gente tá... Tem comportamento das pessoas, né? Esses são dados que estão sendo colocados. Que momento que vem o Leandro aqui tomar um café, que tipo de café que ele toma, com quem que ele senta para conversar, né? Que tipo de conversa, quanto tempo ele fica. Todas são informações que daqui a pouco o dono do café vai tomar uma decisão de que momento ele vai ter que contratar mais gente. Se ele coletou esses dados, né? Se ele coletou esses dados, exatamente, né? E aí ele precisa ter essa noção de análise, analítica. Isso. Não simplesmente, vou pegar aqui quanto que é o café, R$5, tomo o café. Se não é questão contábil para saber se deu tudo certo, no final do dia fechou a conta, né? Não, a gente está falando de estratégia. Estratégico. E aí acho que essa é a formação que, na verdade, como no passado a gente falava que todo mundo tinha que aprender matemática, depois todo mundo tinha que ter um pouco de computação, agora todo mundo tem que ter um pouco de análise de dados. Exatamente. Acho que essa é a tendência. E antigamente a gente não tinha como coletar um volume de dados significativo de um cliente. O cliente entrava, no máximo sabia o nome, seu Carlos, estudava o produto que ele queria e ele ia embora. Sabia, seu Carlos comprou parafuso. Hoje, com internet, com celular, o volume de dados que tu tem é gigantesco. E até vamos pegar essas inteligência artificial, né? Que é a moda. Todo mundo tem a sua ferramenta de inteligência artificial. E aí, se tu não souber exatamente como utilizar essa ferramenta, como tu colocar a informação lá... Como perguntar. Porque daí assim, é o prompt, né, que o pessoal fala. Isso, é o prompt, como perguntar. Como perguntar. Então, eu tenho a informação, eu capturei aqui no meu café, sei quantas pessoas estão vindo todo dia, que momento estão vindo, o que estão pedindo, né, qual é o comportamento, quanto tempo estão sentando, quanto tempo estão ficando de pé. Tá, e agora tem esses dados, o que eu faço com ela? Se eu quero pegar essas ferramentas, que hoje tem várias ferramentas e quero colocar, eu vou ter que entender exatamente isso. Eu vou inserir ela para uma inteligência artificial, né, para uma máquina que vai consumir essa informação. Tá, e agora, o que eu faço? O que eu pergunto? E o pessoal não para pensar, ou para estudar, né, no caso, como essa inteligência funciona. Né? Eu quero dizer assim, tu não precisa ser nenhum engenheiro de computação, ter uma formação mega complexa, para ter uma noção de como aquela, entre aspas, inteligência está funcionando, porque se tu mais ou menos souber como ela funciona, tu vai saber como perguntar para ela, para te extrair o máximo de informação possível. Né? Então, se tu não tem um conhecimento básico, a gente brinca assim,
até com os alunos, né, quando a gente está em sala de aula, eu falo assim, não, mas tem que saber perguntar, não adianta ter a informação. Já me aconteceu, né, os alunos usar ChatGPT para responder questão de prova, né? Aí eles assim, tá, mas olha aqui, ó, tu me respondeu isso, não foi tu que respondeu. Tu perguntou isso e ele te respondeu, mas tu não perguntou direito. Tu deveria ter dado o contexto inicial, porque ele precisa de um contexto inicial. Então tu tem que entender como funciona para tu saber perguntar. Tem uma coisa interessante, né, nessa linha de inteligência artificial. Isso a gente está indo no nós tema, estamos né? nós estamos lendo. É que a inteligência artificial hoje faz parte, está mudando o trabalho. Isso. Então isso está impactando. Mas olha só que interessante, saiu uma pesquisa de um professor de Wharton, na Universidade dos Estados Unidos, uma turma de MBA. Ele pegou e fez com a turma de MBA tinha que gerar ideias de negócios. E ele queria comparar para saber se as ideias de negócio geradas pelas pessoas eram melhores ou piores que as geradas pela inteligência artificial. E ele fez o mesmo prompt para as pessoas e para o ChatGPT, né? E aí veio as respostas. E aí fizeram várias análises, né? E obviamente teve lá as melhores ideias eram do ChatGPT, né? Por serem tinha um detalhamento maior. E não era tão simplista quanto das pessoas, né? Que as pessoas elas têm que cortar os caminhos. E as conclusões desse professor foram bem interessantes. Uma delas ele falou que não vai ocorrer a substituição, né? Que a gente acaba tendo esse medo. Que tu vai ter uma ferramenta que tu vai ter que aprender a conversar com ela, que é o prompt que tu estava falando. E aí tu vai melhorar o teu produto. Então, se o teu produto é uma ideia de negócio, tu vai começar a conversar com a máquina para que ela possa até te provocar e tu vai conseguir chegar a essas... usar o recurso, tu precisa escrever uma proposta comercial, então escreve a proposta, manda para o ChatGPT e diz, me diga os erros que pode conter aqui que eu talvez não considerei. E ela vai dizer, olha, você não considerou o impacto, sei lá, do dólar em tal questão. Não considerei mesmo, aí tu vai refinando. Então, tem aquela questão, né? O cara diz assim, escreve uma proposta comercial para vender café. Isso é uma coisa. Ele diz, escreve uma proposta comercial para vender café para estudantes que estão de tal região. E aí, quando tu faz o detalhamento, tu vai ter diferentes respostas. Então, acho que esse comportamento que a gente vai ter que colocar dentro da formação. Não é mais só esse tipo de pensamento, né? E não é só o cara do negócio, é o cara técnico também. Sim. O cara técnico, ele vai ter que também, porque ele vai ter que usar essas ferramentas, né, para de repente até conseguir ter uma melhoria na performance dele dentro da agora tu tá falando isso, eu tô pensando aqui também, questão de formação, né? E agora me veio em mente coisas que acontecem em casa, né? A gente tem aqueles aparelhinhos da Google que vai pedir coisas, né? Sim. Google, toca a música tal, Google, Alexa, Siri, né? Esse tipo de coisa. E aí eu fico ensinando as meninas, né, minhas filhas também, a perguntar, porque quando elas vão pedir as coisas, né? E agora eu tô pensando, elas já estão, de certa forma, sendo introduzidas nesse mundo, o pensamento, para ela vai ser normal isso, né? A gente está se ensinando. Isso. Né? Já somos adultos, o mundo já é diferente. Somos velhos, não somos adultos. Tá, que seja. Não queria entrar nessa seara. Mas elas que já começaram a crescer dessa maneira, o pensamento delas já vai ser. Já pensa diferente, pensa diferente. Já nós estamos mudando o nosso modelo mental de uma era para outra. Elas não, elas já nasceram com esse modelo mental. Já nasceram não tem, digitais. Isso, não tem as restrições mentais que eu tenho. Será que eu devo? Elas já saem fazendo. E isso vai ser bem também para os negócios. Porque a gente fala muito hoje de transformação digital, né? Na indústria. Todo mundo fala de transformação digital. Esses novos negócios não vão ter transformação digital, né? Sim, já vão nascer com essa tendência. Então as pessoas os nossos filhos já vão vir com essa bagagem digital, seja na interação, seja na construção. Sim, para eles pensarem num negócio dessa maneira, para eles é normal, né? Vai sair nessa maneira. É que hoje tu manda um trabalho escolar, vamos dizer assim, ensino médio. Vocês precisam fazer tal coisa. A pessoa não pensa em não usar um computador para fazer isso. Sim. Nós pensamos, será que dá para usar o computador para fazer isso? Porque era uma coisa, não, ele já pegar a enciclopédia. Eu não tenho computador, não posso fazer o tema. Como não pode fazer o tema? Não é que eu não tenho Word, não tenho PowerPoint. Eles já partem do princípio que isso faz parte da formação. Sim. E eu tenho que trazer isso também para o ensino. Eu tenho que ensinar, hoje todo programa de matemática deveria considerar que o cara já vai trabalhar com uma calculadora. Só que muitas escolas partem do princípio que o cara nunca vai ter uma calculadora. E eu sei que precisa ensinar a soma,
Mas no trabalho ele vai ter uma calculadora em qualquer lugar. Então, estou dizendo que assim, a gente não tem que se preocupar com a formação dessa nova geração, tem que se preocupar com a formação dessa velha geração. Eles estão atrapalhando. Velho depende da cor do cabelo, né? Bom, o Leandro aqui vai perder feio para mim. O meu já está ficando branco, mas vai perder feio. Não, mas isso é uma coisa, porque a gente não prepara, né? Os nossos professores hoje, eles não estão preparados para fazer essa formação nova. Eles têm o conhecimento, sim, mas o mindset não a pedagogia para conseguir. Esse é o grande desafio. E é difícil isso. Porque quem detém o conhecimento são os mais velhos. E muitas vezes eles não estão adaptados a essas tecnologias novas. Então eu preciso do conhecimento deles em algumas áreas, só que o modelo mental de quem vai aprender não fecha com o modelo mental dele. Então esse é um grande desafio. Eu queria agora trazer uma pergunta, vamos dizer assim, já existia antes da pandemia, né? Obviamente. Mas pós-pandemia, a gente também teve muito mais o trabalho distribuído, o trabalho remoto, o home office, né? Então, o impacto que tu está vendo agora, assim, novas metodologias de trabalho, o que tu acha que... Porque nós estamos há um ano, mais ou menos, né? Livres, um ano livres. Livres, digamos assim. E muita coisa mudou, né? Até eu me lembro, o pessoal, a gente tem mais contato, o pessoal Apple, essas coisas. E eu sei que agora, quando voltou lá em Cupertino, estava tendo lá um bafafá, porque muita gente não queria voltar para o office. Não queria voltar para o presencial, porque já viu que dava para trabalhar remoto, é mais barato morar longe de Cupertino, né? Nas cidades, sei lá, 40, 50 quilômetros longe é mais barato, para que eu vou ter que ir todo dia no office, 8 da manhã e tal. Então, a metodologia de trabalho mudou. Qual o impacto que tu está vendo? Tu vê esse impacto acontecendo bastante aqui, por exemplo, né? Nossa Porto Alegre, Tecnopuc, esse tipo de coisa? É engraçado, eu tive uma conversa hoje de manhã com um empresário aqui do Tecnopuc sobre essa temática. E tem a primeira tendência, quando a gente fala somente de programação, eu tenho um time de programadores, a tendência é muito forte, até por pressão dos programadores, me deixa em casa. Todo mundo já sabe como fazer, né? Já sabe fazer. Está todo mundo bem estabelecido, está todo mundo certo. Mas aí tem algumas questões que a empresa ela começa a se preocupar, né? Como é que eu consigo manter uma cultura de empresa, uma cultura de equipe e como é que eu consigo manter um nível de produtividade. E essa é a grande preocupação que está tendo entre os empresários atuais aqui, principalmente as discussões que eu estou tendo. E aí tu tem que ter mecanismo, tu não pode simplesmente obrigar as pessoas a voltarem para o office. Não sei, nada tivesse acontecido, não. Apaga aqueles 2 anos que o cara foi para casa. Né? Porque as pessoas hoje elas não estão mais em Porto Alegre. Sim. Então tu tinha lá, quando começou a pandemia, 100% dos teus empregados moravam em Porto Alegre. Começou a pandemia, o pessoal foi morar no litoral, foi morar no interior do estado, foi morar no... Quando nós começamos a voltar, os empresários começaram a contratar gente de outro. Isso, então hoje tem assim, 30% mora por aqui e o resto está morando distribuído. Só que aí tu tem as pessoas novas, como é que tu coloca elas dentro do contexto para elas não serem simplesmente alguém esquecido dentro de uma casa e ela tem essa cultura de empresa, né? Pertencente, né? Pertencente. Então tem uma... Aí tu volta àquela formação, tu tem que formar os líderes dessas equipes para que eles tenham novos mecanismos de engajamento. Então, seja reuniões diárias, aquele daily meeting, ela fica muito mais assim, interessante e necessária atualmente do que quando tu estava no escritório. Sim, parecia uma coisa chata, vou lá reportar. Agora não, todo dia de manhã acordamos, ligamos as câmeras, como é que tá. Alinhamos tudo e... Alinhamos tudo. E depois tu vai ter que ter mecanismos de reuniões presenciais dessas equipes. Então, uma vez por X tempo, tu vai chamar todo mundo. Mesmo que seja de longe, chama todo mundo, faz algum evento, faz alguma coisa. E até tem uma empresa aqui em Porto Alegre que ela faz isso, né? Ela já era remoto, que é o do Gabriel Engel, esqueci, não vai falar, mas esqueci o nome da empresa aí. Depois a produção procura e bota aqui embaixo quando lembrar. Exatamente. É um software software aberto, já começou. Rockchat, exatamente, isso aí. Obrigado, produção. Obrigado, produção. Veio falou. Então, já era distribuído antes da pandemia e ele tem essa prática de uma vez por ano, ele reúne, que está espalhado pelo mundo inteiro, os profissionais dele em um lugar específico. Então, vai para Foz do Iguaçu, traz todo mundo, aí passa lá um fim de semana, um retreat, para o pessoal ter esse conhecimento face to face.
porque isso não tem que deixar de existir. Então esse comportamento ele vai mudar. Então muda a tua gestão de equipe, né? Então você vai ter que ser muito mais interativo, né? Tu vai ter que ter novos mecanismos de controle, até de produtividade, para saber se, né, para a pessoa também sentir que ela está num mecanismo que ela tem que produzir igual, até mais. E ela sentir o quanto ela está produzindo e o quanto ela está evoluindo. Que depois... Isso pelo lado da empresa. Agora vamos pensar pelo outro llado, né? O lado do empregado. Aí do lado do empregado, o que eu vejo é que também tem que ter um pouco de mudança de mentalidade. Porque o cara tem que ter uma... Primeiro, eu tenho condições na minha casa trabalhar remotamente. E da minha casa, assim, eu vou ter um lugar que eu não vou ser interrompido toda hora. Eu tenho espaço, e o que eu vi isso muitas vezes durante a pandemia era, então a pessoa estava lá, ela não tinha espaço em casa. Sala, tá no meio da sala. Tinha a criança recém-nascida, tinha um cachorro, né, tinha as entregas acontecendo de 5 em 5 minutos. Isso interfere, mesmo que a gente diga que não, mas interfere diretamente na atividade que está executando. Com certeza. Então tu tem que ter uma maturidade também pelo lado. E aí eu discuto se todos têm essa maturidade. Eu acho que assim, o cara que já é um cara sênior, ele já sabe que ele tem que produzir, ele tem que entregar, ele tem que interagir, ele tem que perguntar. Mas eu pego essa gurizada que está começando sua jornada de trabalho agora. Será que eles teriam que ir direto para o home office? Ou será que de repente, na época que a gente tinha os trainees, eles já estão no home office, já no estágio, né? Não, e nós passamos por esse problema, por exemplo, em todas as pessoas que trabalham ali na Apple Academy, essa turma última começou no remoto. Ela começou no remoto, enquanto eles estavam no remoto, eles não se viram ali. Aí quando eles voltaram, as pessoas que dizem, cara, essa pessoa trabalha muito bem, quando ele voltou, a produtividade dele caiu e a gente foi conversar, não, é que eu não consigo trabalhar com as outras pessoas do lado. Mas, cara, faz parte do trabalho. Não, mas é que lá em casa eu desligo tudo, fecho e fico no meu quarto. Aqui a pessoa fica me perguntando. Então, teve esses dois lados que eu preciso chegar no meio termo. E o normal da tecnologia é sempre, toda vez que vem uma tecnologia, as pessoas ou recusam ou abraçam até o extremo. Então, a gente abraçou os celulares até o extremo. Alguém disse, não, também não é assim. Sei lá, Facebook, todo mundo entrou no Facebook. Cara, também não é tantas horas no Facebook, não é só a vida. E mesma coisa vai ser com remoto. Não, agora tudo é remoto. Não, também não. Eu preciso trazer esse equilíbrio de lado e lado. Saber entender que em alguns momentos o remoto vai ser legal, mas outros momentos você precisa voltar para trabalhar com a equipe, aprender com o outro, perceber o que o outro está fazendo. Então, dos dois lados, acho que... E tem tipos de negócio. Vamos pensar, empresas que eu conheço também que trabalham com hardware e software, e elas precisam de uma maior interação. Tu não vai conseguir dizer assim, abrir o Zoom e dizer pro cara, pega ali o cabo X e coloca não sei aonde que eu vou testar aqui o software. Não, tem que estar junto. Tem que estar junto. Não dá para ser tudo remoto. Aí esse tipo de empresa já está presencial, não consegue fazer remoto. Acho que daí tem essa separação. E tem a tendência, que é uma tendência que é acontecendo mundial, e está tendo alguns estudos até no Brasil, né, alguns mais reduzidos, que é... Nosso híbrido. É equilíbrio, né? Até a semana de 4 dias, né? Sim. Começa a reduzir. Aí, reduzir a carga. Reduz ou reduz o salário, ou mantém a produtividade. Tem umas regras ali que estão sendo estudadas. Eu acho que a gente vai achar um modelo. Eu ainda acredito que a gente, como é muito novo a nossa saída da pandemia, eu acho que 2024, de repente 2025 a gente vai ter um modelo assim, legal, isso funciona para todo mundo, funciona para a empresa. Mas é um modelo pelo menos já, não mais piloto, mas pelo menos já um modelo que já dá para começar a testar mais coisas. É uma questão de confiança lado e lado, porque a gente passou a medir na era industrial, o cara está presente e o cara está trabalhando. Mesmo que o cara não trabalhe, mas ele está vendo, né? Tá vendo? Bateu o ponto, tá vendo ele lá. Aí daqui a pouco nós fomos para o outro lado. Mas como é que eu confio que o cara está trabalhando? Então a gente passou a entender a entrega. Não, se o cara está me entregando nos prazos com a qualidade pedida, não interessa se ele fez as 2 horas, fez às 3 da manhã, não faz diferença. A entrega passa a ser importante. Então a gente está chegando num equilíbrio. Acho assim, daqui mas a aí alguns perde anos justamente toda essa parte de empresa. Mas é um equilíbrio, é encontrar o ponto. E aí tem um outro fator, né? Que aí tu pega, vamos pensar agora numa análise econômica de tudo isso. No momento que tu tem essa questão, agora é tudo distribuído, é tudo remoto. Tu tem um ecossistema que era alimentado por isso. Não estou falando só do cara que alugava o espaço. É o cara que alugava o espaço,
é o cara que tinha um restaurante, é o cara Sim. que tinha um café, Isso. é o cara que tinha um estacionamento. Eu me lembro lá na empresa que tinha lá uma empresa de limpeza que limpava o prédio. A tia do lanche. Do lanche Que passava com o carrinho do lanche. Então todas essas pessoas, elas, de uma hora para outra, elas acabaram, não tem mais o seu sustento. Então tu não. Eu consigo entender, o cara produz remotamente. Mas a gente vai ter que achar aí, como sociedade, uma solução econômica que consiga comportar sustentável para todo mundo. É muito fácil pensar na minha, eu vou para casa, fico em casa tranquilo, peço lá meu iFood, qualquer coisa tira aí, né? Se não tem patrocínio, tira o iFood da jogada. Fica a dica aí, iFood. Aí bacana, mas e aí o resto? O resto que tá trabalhando. É tudo muito amarrado. É muito amarrado. Então acho que a gente ainda tem um tempo para amadurecer e ver exatamente como sociedade. E eu acho que é mais essa questão do mundo que a gente está vivendo. Vivemos numa esfera urbana onde as demandas de cada pessoa são radicalmente diferentes. Eu tenho um filho aqui, minha filha na faculdade do outro lado, e minha esposa trabalha em outro local. Então, o mundo urbano é completamente diferente de anos atrás, onde todo mundo estudava no mesmo lugar, no mesmo colégio, a poucas quadras. Então, tudo isso vai interferir. Tudo isso interfere. Interessante. E até o momento de vida de cada um. O Afonso com 3 filhas, talvez não possa vir todos os dias aqui, ou talvez vir no trabalho seja um momento que ele produz. Não vai conseguir chegar no horário, porque arrumar 3 crianças... Tem certos horários que são críticos. Eu falo, não me paga a reunião nessa hora, porque pode ser que eu não chegue no horário. E talvez produza muito mais no trabalho do que no remoto, enquanto outra pessoa seja o inverso. Não, com certeza. Com certeza. Acho que a gente vai ter ainda um aprendizado aí pela frente. Tem o Tim Ferriss, né, que tem um livro das 4 horas de trabalho. Isso, 4 horas de trabalho, 4-hour work week, é isso aí. Acho que é fantástico isso, né? De repente chegar nesse nível de maturidade. Que com aquilo ali tu já produz. Tu tem um balanceamento da tua vida pessoal com a vida profissional. Mas acho que também não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é para todo tipo de indústria, não é para todo tipo de pessoa. Tu estava falando da formação dos mais novos, que talvez eles não tenham tanta experiência, né? Mas como é que tu vê agora? A gente está tendo muita informação também, nós somos bombardeados todo dia, muita informação, e a gente precisa estar sempre atualizado. O que tu vê assim? O que tu vê dos mais novos? Eles têm essa preocupação também, né, pessoal? Até o Tim Ferriss fala isso, né? Que assim, ele começou a melhorar a vida dele quando ele acabou se desligando um pouco do mundo, né? Porque assim, a notícia ruim vai chegar nele. Sim. O problema ele não precisa ficar lendo todo dia o que está acontecendo no mundo, porque se for ruim mesmo vai chegar nele. Então ele acaba tendo ele melhora a qualidade de vida dele. Mas tu imagina assim, alguma prática, alguma coisa que os mais novos poderiam fazer para melhorar a sua formação contínua, digamos? Isso é uma coisa interessante, né? Porque uma coisa é, assim, todo mundo tem informação. Acho que isso, todo mundo tem acesso mais do que nós tínhamos no passado. Então, se eu quiser aprender qualquer coisa, a costurar a bola de futebol, eu vou aprender. Vou achar um vídeo, vou achar um curso online, vou fazer tudo isso. Mas vai ser diferente se eu tiver algo formalizado que consiga me direcionar para realmente ganhar aquele conhecimento. E aí eu faço uma comparação muito interessante, porque todo mundo aqui já faz ou já tentou fazer academia, né? E comigo eu tenho essa experiência, eu já me matriculei em várias academias e quando dependia de mim, eu tinha lá a matrícula, eu pagava mensalmente e não ia lá no início. Como elas ganham? A motivação, e aí depois caía assim, hoje não dá, hoje choveu, hoje não sei o quê. No momento que eu coloquei um novo fator, que era o meu personal, que aí assim, não, eu tenho que ir porque o cara tá me esperando. Sim. Eu tenho que ir porque eu já combinei com o cara, eu tenho um acordo com uma outra pessoa. Eu comecei motivado e continuo. O acordo contigo mesmo não funciona. Não funciona, a gente consegue quebrar. Isso é facilmente. Então acho que nessa questão da educação, a pessoa tem que ser muito boa para ela conseguir, assim, realmente, eu vou reservar aqui toda segunda de manhã, ninguém vai me interromper, eu vou sentar na frente do computador, vou abrir, vou ler o material, vou ver os vídeos e vou realmente estudar. O que acontece é diferente. Eu me matriculei no curso, eu peguei a trilha que eu quero aprender, eu sentei na frente do computador, comecei a ver, pipocou o WhatsApp, deixa eu dar uma olhada no Instagram, deixa eu responder aqui a mensagem dos meus amigos, deixa eu ver as notícias aqui nos portais de notícias. E aí quando eu vi, eu passei 5 horas
E não abriu nada, não fez Não abri nada. Mas aí eu acho que fecha com o que o Palmer disse bem no início, olha só, é análise de dados, é analisar meus próprios dados. Por exemplo, eu começo a perceber, se eu tenho um mindset de análise de dados, para mim a própria rotina diária, olha, de manhã ou em tal horário eu não consigo produzir, não sou criativo. Então talvez isso aí eu reserve para ir na academia esse horário, mas eu percebo que em tal outro horário eu consigo produzir muito, consigo me focar, com tal ferramenta em tal local. Eu começo a analisar os dados que tenho de sobra hoje da minha vida para tirar o maior proveito naquilo que eu preciso. Ó, talvez as sextas é um dia que para mim é difícil porque eu tenho que cuidar, sabe, do meu sogro, tenho que levar no hospital, então vou deixar algumas coisas não tão relevantes para sexta, se eu precisar faltar. Então entender essa análise, esse mindset de análise de dados Mas olha só que legal isso aí, uma ideia de negócio aqui. Tu faz um assistente virtual que vai chegar, vai entender exatamente o que tu está fazendo. Tu te matriculou num curso online, ele já vai bloquear a tua agenda e naquele momento ele cancela todos os teus acessos à internet. Porque o iPhone já faz isso em parte com o sistema de foco. Sabe quando tu diz, ó, agora eu estou no trabalho, tu diz isso aqui, aí ele começa a dizer, ó, nesse momento eu mato as mensagens, mata isso. Mas já é automático, tu não tem como voltar atrás. Agora tu te matriculou, tu vai fazer agora isso. Vai fazer. Isso, agora tu vai fazer. O melhor horário, o sargento da tua vida. Vai ser fantástico. Para isso aí pega pra essa inteligência gurizada. artificial. Pra gurizada essa aí, eu acho que ia ser fantástico. Pra Isso isso, é fantástico. é isso aí. Pra qualquer um, que a disciplina sempre é complicada. É difícil. É difícil. Mas agora tu e aí, pega de novo, assim, a gente se sabota, né? Não, aí tudo bem, mas vamos pensar, nós já temos uma estrada aí, uma experiência, e a gente se sabota. Agora tu pega um guri novo, tá lá, tá estudando, aí ele não tem ainda conhecimento, não tem essa prática, não sabe exatamente qual que vai ser na vida Ele dele. não percebe nem aonde ele está errando. Porque nós já conseguimos dizer, cara, quando ele vê, ele tá bem perdidão, achando que está estudando, quem está colocando o vídeo ali na frente, o vídeo está passando. Está passando. Ele ele coloca na velocidade 3, para ir mais rápido o estudo dele. 3 eu ainda não cheguei lá, mas estudei. 1,75 geralmente é a minha velocidade normal. Porque daí, assim, na cabeça dele ele estudou, na cabeça dele não. Então tá, vamos nos encaminhando para o final do nosso bate-papo aqui. Eu queria deixar assim uma pergunta final. Agora aquela fechadora assim. Se tu fosse pensar assim num conselho, algo que fosse dizer, eu gosto de brincar, vamos imaginar o seguinte assim, ó. Tu conseguiu a máquina do tempo e tu vai voltar 20 anos atrás para falar com o Leandro Pompermayer e dar aqueles conselhos para ele. Cara, quando tu tá fazendo a formação, presta atenção nisso. O futuro do trabalho vai ser assim. Tu vai te preparar melhor se tu fizer isso, se tu fizer aquilo. O que tu diria pro Leandro Pompermayer lá, 20 anos atrás, conselho, que é, na verdade, uma brincadeira que eu tô fazendo aqui, né? Legal, bacana. Conselho para pessoal novo que está em formação, para se preparar para o futuro do trabalho. Essa semana eu dei uma palestra lá na Universidade de Marília, e era estudantes, né? E no final um estudante perguntou assim, tá, o que eu tenho que fazer para eu conseguir me inserir nesse mundo de negócios? Olha a receita. É bem interessante a pergunta dele, que vai ao encontro da minha resposta, porque eu acho que se eu voltasse lá atrás, como estudante, eu era um cara muito introspectivo, eu achava que só o conhecimento era o suficiente. E hoje eu vejo que o conhecimento ele é super importante, mas ele, se não for agregado às relações humanas, soft skills, eu não vou conseguir me desenvolver. Então, eu seria muito mais cara de pau de conhecer as pessoas, de conversar com as pessoas, de me relacionar, de perguntar, sem medo de as pessoas acharem que eu estou fazendo uma pergunta e o cara burro está perguntando isso aí, porque eu acho que eu ia aprender muito mais, ia estar muito mais preparado para os problemas que eu tive durante a vida. Então, acho que se eu voltasse lá atrás, assim, ter mais relações com outras pessoas e principalmente pessoas diferentes. Isso. Não somente do meu curso, né? Na época tu se relacionava só com o teu curso. Só com os nerds, só com os nerds. Não, vamos falar com o pessoal da medicina, vamos falar com o pessoal do direito, vamos entender outros mundos que vão auxiliar na tua formação profissional. Acho que eu faria isso. Hoje eu seria mais caro de pau. Eu também tava. O meu pensamento geralmente é nessa linha. É mais ou menos isso. Se eu voltasse atrás. Fora se eu pudesse voltar e dizer compra ações da Tesla e da Apple. Aí tá tudo resolvido. Apesar que hoje estou dizendo para vender da Apple. Eu não posso vender da Apple porque eu trabalho ligado à Apple. Então tá, muito legal o bate-papo aqui com o Pomper. Franz, alguma consideração final? É isso aí, acho que essa questão de entender dados, entender de dados é um skill para o futuro muito importante ali, assim como a gente precisa entender de relações humanas.
Muito bom. Vamos então finalizar o nosso episódio de hoje e ficar atentos às novas postagens que a gente vai fazer. Foi muito legal o Pomper, obrigado aí. Obrigado, isso é muito legal. Pela participação. Então até a próxima, pessoal.